Boa noite, quero dar boas-vindas a todos que neste momento tão importante, este momento fabuloso, que estão nos vendo e nos ouvindo. Quero dar boas-vindas a Nadir, que está na Europa, de lá participando desta live sobre a palavra do Senhor. Meus parabéns a todos. E eu quero agradecer a presença de cada um, e também o Jonatas e a Leila, por estarem me assessorando nesse momento. Graças a Deus, estamos bem, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo ou se fez novo. Queridos, na semana passada, nós falamos sobre Marcos, capítulo 10, a partir do verso 38, sobre o cego Bartimeu. Falamos sobre as 3 frases poderosas que mudou a vida do cego. Fiquei de falar hoje por que ele conseguiu mudar a sua vida. Nós temos o poder de mudar. Como fazer isso? Você vê, por exemplo, as pessoas ao seu lado crescendo, prosperando, todo mundo bem-sucedido, e às vezes nós estamos parados, não sai do lugar. Então você precisa se revoltar contra essa situação. Foi justamente o que o cego Bartimeu fez. Chegou um ponto que ele tomou uma decisão: eu vou mudar de vida. Jesus está vindo por aí. E a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ele esperou Jesus chegar. Então, se revolte, se a sua vida não sai do lugar, está parado, o vizinho do lado, direito, da esquerda, está sendo bem-sucedido, ele não é melhor nem pior do que você. Aliás, quem tem Cristo tem uma esperança sadia. Você precisa se revoltar. Foi justamente o que o cego fez. Em primeiro lugar, para que haja uma mudança na nossa vida, você precisa ter consciência da situação em que está vivendo. Primeiro passo, a minha situação. Como estou vivendo? Por que as coisas não estão dando certo? É necessário tomar pé da situação. Segundo lugar, você precisa ter um sonho. Não adianta tomar conhecimento da situação se você não tem um sonho. Nós começamos a morrer quando deixamos de sonhar, independente da idade. Pode ser um adolescente ou um ancião de 80 anos, 70 anos, e etc. Você precisa ter um sonho. Em terceiro lugar, você precisa descobrir quais são as barreiras que têm impedido o seu crescimento. Quais são as barreiras que têm impedido a sua prosperidade? Feito isso, desculpe, tomou pé da situação. Você tem um sonho, tem uma barreira, aí as coisas começam a caminhar. Vejamos aqui, qual era a situação de Bartimeu? Cego, com uma capa, num lugarzinho bem estreito, pedindo esmolas. Era dependente, revoltado, segundo alguns historiadores. O pai de Bartimeu era um homem muito bem-sucedido. E antes, Bartimeu não era cego, tinha boa visão. Qual era o sonho de Bartimeu? Ter um encontro com Jesus. Ele sabia que, nesse encontro, ele poderia ser curado. Qual é o seu sonho? Eu até aconselho você a anotar num papel, posteriormente, qual é o seu sonho.
Em terceiro lugar, quais são as barreiras que te impedem? Você precisa conhecer o inimigo, como ele age. O inimigo que eu digo aqui, não estou me referindo ao maligno, estou me referindo à situação que nos tem barrado. Qual é a barreira que você tem encontrado? Para Bartimeu, a barreira era a multidão, que era muita gente. Muito bom. Vamos ver agora o segundo passo. Então, primeiro, nós vimos, na primeira situação, tomar conhecimento da nossa situação atual. Depois, ter um sonho. Terceiro lugar, conhecer quais são as barreiras, o que tem impedido você de crescer, de prosperar, de ser bem-sucedido. Às vezes, pode ser o desânimo. Às vezes, você não está preocupado em prosperar, está acomodado. Mas, importante, descubra. Quando isso ocorrer, há necessidade de se fazer três coisas. Número um, fazer uma pergunta para si próprio. Quem sou eu nesta situação atual? Quem sou eu? Reclamador? Não tenho nada, não conquistei nada, estou parado, não tenho ânimo. Quem sou eu? Em segundo lugar, onde estou? Em que situação você se encontra dentro do contexto de vida? Onde estou? A outra pergunta que você tem que fazer para si próprio: o que eu quero conquistar? Não adianta eu perguntar quem sou eu, como estou, ou onde estou, se eu não tenho um alvo, se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho um foco. Hebreus capítulo 12 nos fala claramente sobre isso. O texto diz assim: nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança, veja o alvo, a carreira que nos está proposta, olhando para o alto, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, você tem que ter um alvo dentro da sua vida espiritual, dentro da sua vida financeira, dentro da sua vida no dia a dia, como cidadão, como servo de Deus, como ministro. Você tem que ter um alvo. O que eu quero conquistar? O que você deseja conquistar? Depois dessa live, eu quero fazer uma oração poderosa e você vai ser um grande conquistador. Mas o que você deseja conquistar? Ou você está à mercê da sorte? Muito bem, vamos para o passo seguinte. Primeiro, a situação, o sonho e quais são as barreiras. Em seguida, quem sou eu? Onde estou? O que quero conquistar? Vejamos agora o terceiro tópico. Como fazer? Ou seja, como eu vou conquistar? Qual é a estratégia? Qual a estratégia? Vejamos então. Número 1. Segundo a Bíblia, Bartimeu foi um guerreiro, ele tinha garra. Foi homem de guerra. Lutou. Ele não aceitou. Você tem que ter garra. Somente os heróis conquistam. Você não pode retroceder. Tomou uma posição, tem que ir à frente. Tem que caminhar, tem de à frente. Primeiro, tenha garra. Eu tomei decisão, eu não vou calar. E, na verdade, não se curvou. Não se curve diante da situação. Terceiro lugar, você precisa ter convicção do momento em que está atravessando. Você tem que aprender a se autoanalisar, analisar a situação. Você tem que ter convicção do momento que está atravessando. E, na verdade, Bartimeu, ele teve essa convicção. Quando Jesus começou a entrar, ele entendeu.
que aquele momento era o último momento e a única oportunidade dele ter um encontro com Cristo e ser restabelecido em sua visão. Ele tinha convicção disso. Você tem convicção que sua vida pode mudar? Se não tem, pode ir para o quarto e deitar-se. Mas se tem, fique em pé, vá lutar, vá guerrear. Todo mundo, todos nós, preste bem atenção, temos o dom da prosperidade. Agora, muitos não reconhecem isso. Tenha convicção. Em seguida, Bartimeu só tinha duas situações na vida dele. Primeiro, conquistar. Segundo, ou morrer. A situação dele estava tão séria que ele tinha que escolher ou lutar, ou desistir, morrer, aí acabava, porque continuar vivo na vida em que ele estava levando, meu amigo, melhor seria morrer. Porém, Bartimeu me surpreendeu. Sabe por que Bartimeu me surpreendeu? Ele resolveu lutar para realizar o seu sonho e ser um vencedor. Ele não aceitou morrer, ele não aceitou desistir, mas resolveu lutar para realizar seu sonho. E ele deixou uma grande marca, a marca do vencedor. Até hoje, 2000 anos atrás, ocorreu esse fato. Até hoje, no mundo inteiro, se fala sobre Bartimeu. Ele deixou uma marca fabulosa, uma marca que não tem jeito de ser apagada, a marca do sucesso, a marca da vitória, a marca da garra, a marca da guerra, a marca do vencedor. Você pode também deixar essa marca, porque você é filho, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E Deus diz na sua palavra que nós fomos feitos para prosperar. Vamos caminhar mais um pouquinho? Vejamos o que diz mais o texto a seguir, que nós vamos caminhar mais um pouco. Eu quero deixar 3 textos para sua meditação. Eu vou citá-los agora. Só recordar um pouquinho, vamos lá, para você entender a ordem que estamos seguindo. Primeiro, Bartimeu tinha garra, lutador. Segundo, ele não aceitou mais viver aquela vida, pois ele sabia que tinha como mudar a sua história. Ele tomou consciência da situação. Ele tinha um sonho, mas ele tinha uma barreira. Para Bartimeu, era a multidão, que forçou ele a se calar. Porém, Bartimeu tinha garra. Ele não se calou. Ele gritou mais alto do que a multidão. Ele só tinha 2 opções: desistir ou morrer. Ele nem desistiu e nem morreu, porque ele tinha um sonho e viu naquele momento que Cristo entrou na cidade, o momento de ele realizar o seu sonho. Amém? E ele realizou o seu sonho. Existe um texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 7, que diz assim: você quer ver o que a Bíblia diz? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós,
Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você tem a possibilidade de pedir o que quiser e ser feito, desde que você esteja nele e a sua palavra em você, porque aí você vai ter uma mente transformada e a Bíblia diz, quando nós estamos nele, estamos na palavra, nós passamos a ter a mente de Cristo. Então, tudo quanto você mais em casa, no mesmo Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, que diz assim, capítulo 15 e verso 16, olha, deixa eu fazer aqui uma à parte. Nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Mas a fé só pode entrar em nós se nós entendermos o que a palavra está dizendo. Você tem que descobrir o que a palavra está dizendo. Então, vejamos agora São João 15, verso 6. O texto diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Percebe? Foi Deus que te escolheu. E eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, o pronome aqui é indefinido, funciona como indefinido, isso quer dizer tudo, que pedirdes a Deus em meu nome, ele vos conceda. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Deus te escolheu, meu irmão. Não foi você que o escolheu, porque a nossa tendência é sempre escolher o mal, mas ele te arrancou do mal, te transformou, mudou a sua história, te deu um nome e você é dele. Não adianta fugir. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir a Deus, está na mão. Depois você leia em casa Deuteronômio, capítulo 28. Mas outro texto que eu quero deixar para você. São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 17, verso 20, diz assim, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte, passa daqui para lá, e ele passa. Aí o texto encerra dizendo, e nada vos será impossível. Aí você me pergunta, como é que eu vou conseguir fé? Romanos 10, 17. Depois você leia. Amém? E qual foi o resultado de Bartimeu? O resultado foi que a multidão começou a gritar, ele não aceitou, ele gritou mais alto que a multidão, e de repente Jesus parou. Quando Jesus para, vem coisa nova por aí. E Jesus mudou a situação. E o texto diz que Jesus disse, chamai o cego. Naquele momento, a multidão parou, houve um silêncio. Alguém deveria ser escolhido para ser abençoado. Aí Jesus disse, chamai o cego. Aí alguém trouxe o cego. O cego pegou aquela capa, jogou do outro lado, deu um pulo e foi até Jesus, e Jesus perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar. Aleluia. O que você quer que Deus faça? Sabe por que o cego foi vitorioso? Em primeiro lugar, o cego não permitiu que aquela situação atual da multidão, mandando ele se calar, multidão revoltada, ele não permitiu que aquela situação impedisse a conquista dele. Não permita que aqueles invejosos, que as barreiras, a tristeza, a angústia, a briguinha, impeça a sua prosperidade. Em você conquistar, está na sua vontade, depende de você. Veja que dependeu do cego. A multidão que caminhava ao encontro de Jesus era 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e muita gente, parece um trovão, e o cego não teve medo.
Por quê? Porque ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele sabia quem era Jesus de Nazaré e que podia mudar a sua história. Você conhece Jesus? Você tem convicção que ele pode? Você tem convicção que é merecedor? Aí você pode dizer assim, não, pastor, não sou merecedor, não, isso é conversa do diabo. Você não era, mas através do sangue de Cristo, através da misericórdia de Cristo, você se tornou merecedor da graça e a bondade de Deus. Você é escolhido, você é filho de Deus, Deus te conhece pelo nome, Isaías 43 diz isso. E aí o texto diz, naquele momento, o cego recuperou a sua visão e seguia a Jesus pelo caminho. Olha a mudança de patamar. Antes, ele estava à beira do caminho, cego, derrotado, miserável, ninguém dava valor, ninguém o conhecia, era dependente, frustrado, arrebentado, não tinha condições de nada, não tinha uma moradia consistente, ora aqui, ora ali, senta aqui, senta para lá, até para ir ao banheiro ele precisava de quem o levasse. Coitado do cego. Aí a Bíblia diz que ele recuperou, ele conquistou. Foi difícil, nada se conquista com facilidade, meu amigo. Você tem que provar. O milagre tem duas partes. Primeiro, a parte de Deus, que é o milagre, ninguém faz. A segunda é sua ação, é a nossa atitude, é a nossa luta. Até o próprio Cristo teve que lutar, guerrear. Foi perseguido quando criança, recém-nascido, mas ele foi vitorioso. E a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua testifique que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus quer te dar uma nova história. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe guarde. Eu gostaria até que você depois participasse, como se sentiu neste momento, desta mensagem de autoajuda espiritual em todas as áreas. Você pode mudar a sua história, você pode mudar a história da sua família. Noé mudou a história do mundo antigo. 8 pessoas. Salvou a sua família. Você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar a sua própria história. Deus tem uma nova história. E a partir de agora, Deus vai te dar um livro em branco. Preste bem atenção. Deus me deu o dom para abençoar. Você vai receber de Deus um livro em branco. E a partir de hoje, você vai começar uma nova história, vai anotar tudo quanto está se passando com você. Seja um vencedor. Aliás, você já é um vencedor. Você precisa somente exercer a capacidade. Para finalizar, São Lucas 10, 17. Os discípulos vieram alegres de uma missão e disseram: olha, Senhor, os demônios se submeteram a nós. Aí Jesus respondeu: eu vi Satanás descendo como raio. Agora veja a frase seguinte: mas eu vos dei poder. Você está recebendo poder agora para mudar a sua história. Continuando, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Não interessa quem é o mal que está tentando te barrar. Você é vitorioso. Para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Nada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Não esqueça, quero que você leia Deuteronômio, capítulo 28. Na próxima semana, ou na próxima live, eu tenho uma notícia esplêndida, uma outra palavra especial para aumentar sua fé.
Se você tiver fé, nada será impossível. Um grande abraço, fique com Deus. Agora coloque a sua mão no coração. Deus vai mudar a sua história. Já começou mudando a sua história. Diga assim comigo: meu Deus, neste momento, estou sentindo o poder do teu Santo Espírito. Neste momento, eu sinto a minha vida transformada. Neste momento, eu quero, Senhor, escrever quais são os meus sonhos. Neste momento, Senhor, estou à disposição para obedecer a tua palavra. Neste momento, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser um guerreiro do Senhor. Eu quero começar a ler a tua palavra. Eu quero exercitar a tua palavra. Eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero fazer a tua obra. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Você já é um grande missionário, uma grande missionária, você tem um chamado. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você, missionário, você, missionária, servo e serva de Deus. Meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, na noite de hoje, como ministro do Evangelho, eu quero declarar os teus filhos, as tuas filhas, abençoados e abençoadas, que a partir de agora, Senhor, um grande mover do teu santo e precioso Espírito possa entrar dentro do corpo, na alma, na mente, dando uma nova ideia, uma nova performance, mudando a história. Se há guerra, em teu nome nós quebramos a guerra. Se há dissensão entre casais, em nome de Jesus eu repreendo esse demônio. Se a pessoa está sem força, sem alegria, decepcionado, em nome de Jesus, meu Deus, eu injeto agora o fogo de Deus no coração desta pessoa, para que tudo seja exterminado, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Geilton, amém.